Pois é, meus amigos, já quero começar esse vídeo com uma paulada, né, para você, dizendo que a maior prisão que existe, a maior prisão que tem, ela não tem grade, ela está dentro da nossa cabeça. E o grande problema é que você mesmo, que eu mesmo, nós somos os carcereiros dessa prisão. A gente está falando a respeito de liberdade. Muitas vezes o maior inimigo da liberdade é você mesmo. Muitas vezes é você que decide não ser livre. Por conta de diversas coisas. Por conta de diversas coisas que acontecem na sua vida, como acontecia na minha vida também. E eu quero falar para você nesse vídeo aqui, falar para você nesse conteúdo, como que você pode ser uma pessoa mais livre, como você pode ter mais liberdade na sua vida, liberdade financeira, liberdade emocional, você ser uma pessoa mais transparente, você ser uma pessoa que realmente pode fazer a diferença no mundo. Eu tenho tido a grata surpresa, né, o privilégio de estar ajudando várias pessoas através desses conteúdos. Eu estou recebendo feedback das pessoas, muita gente tem gostado dos conteúdos que eu tenho postado aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se gosta desse tipo de conteúdo, você quer aprender como você pode ganhar mais dinheiro através, né, de negócio, de empreendedorismo, se você gosta de assuntos relacionados à filosofia, prática, né, para a gente viver uma vida mais bacana, sobre desenvolvimento pessoal, se inscreve aqui no canal. Tenho certeza que você vai achar vários conteúdos aqui que vão ajudar a sua vida. Ativa as notificações, né, ativa o sininho aí para você receber as notificações. Sempre que eu postar conteúdos novos aqui, para você receber a notificação do YouTube, não deixe de dar aquele joinha maneiro aqui no vídeo, deixar seu comentário. Tenho o maior prazer, né, e tenho muito o prazer de responder os comentários das pessoas, dizendo se você concorda, se você não concorda, né, com essas coisas que eu estou dizendo para você. Por que é que eu tenho a propriedade de falar para você sobre essas coisas? Primeiro porque eu sou um cara intrometido, eu quero dar o pitaco e dar a minha opinião nas coisas. Mas também porque eu estudo muito sobre isso, esse tipo de assunto, né, sobre desenvolvimento pessoal, sobre behaviorismo, sobre psicologia, sobre empreendedorismo, sobre sociologia e várias coisas também. Já estudo há sei lá quantos anos, tem mais de 20 anos que eu me interesso muito por esse tipo de negócio. Por que as pessoas são prósperas? Por que tem gente que consegue dar certo na vida e outras pessoas não conseguem, mesmo se esforçando? Que tipo de bloqueios, né, as pessoas têm? Isso sempre me fascinou, né? Porque, principalmente as questões ligadas à mente, né? Porque na minha ideia, se eu descobrisse, né, o caminho que as pessoas que têm sucesso elas conseguem, sucesso é complicado a gente definir sucesso, porque sucesso pode ser várias coisas, né? Cada pessoa vai ter uma definição diferente. Mas se eu descobrisse o caminho das pedras e isso pudesse ser replicado por outras pessoas, né, eu pudesse ser ensinado, né, isso seria uma coisa muito extraordinária. As pessoas poderiam ter uma vida mais bacana, né? E realmente isso é possível. Então, você aprende como é que funciona o jeitão das coisas e você consegue aplicar isso na sua vida, assim como eu apliquei na minha, assim como tem vários alunos que estão aplicando, né, na vida deles também, tem transformado a vida, né, tenho tido o privilégio de colaborar um pouquinho, né, na transformação da vida das pessoas. Então, como é que a gente faz para a gente ser uma pessoa mais livre? Primeiro, a gente tem que entender certas coisas do que nos mantém prisioneiros de nós mesmos? O que nos mantém prisioneiros do sistema? Por que a gente aprisiona a nossa mente? Por que as nossas ações às vezes são aprisionadas? A gente não consegue agir de uma maneira decente, vamos dizer assim. A gente não consegue agir de uma maneira inteligente. Por que a gente comete sempre os mesmos erros? É bizarro isso, né? Por que a gente fica dando murro em ponta de faca? Mesmo sabendo, né? A gente investe em relacionamentos que a gente sabe que não tem futuro, a gente, sei lá, faz ações que a gente prometeu que a gente não faria. Por que a gente é preso? Por que a gente não é livre? Por que a mente nos sabota dessa maneira? Tá? Então, algumas das coisas que eu queria compartilhar aqui com vocês, se você puder, pega um papel e uma caneta para você anotar essas coisas, ou então salve esse vídeo para você poder ver depois, beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender que eu anotei aqui, você espera a permissão de alguém. A gente esperar o momento certo é uma ilusão. Esperar permissão para a gente conseguir agir, para a gente conseguir ser livre, para a gente conseguir manifestar as nossas opiniões, para a gente começar um novo negócio, para a gente começar a cuidar da nossa saúde, para a gente, sei lá, fazer qualquer coisa. Parece que a gente está esperando a permissão de alguém. Não vai ter ninguém que vai permitir você fazer as coisas. E mesmo se não tiver, mesmo que pessoas não permitam, você precisa decidir ser livre. Né? Isso está no seu DNA, nós nascemos para a liberdade, nós não nascemos de forma alguma para sermos escravizados.
Mas tem gente que é escravizada e fica esperando a permissão. Será que alguém vai deixar? Será que alguém vai permitir que eu faça isso? Que eu faça aquele curso que eu gostaria de fazer? Que eu, sei lá, que eu me matricule numa academia para eu, né, melhorar minha saúde? Que eu comece um novo negócio? Que eu comece um novo relacionamento? Pare de pedir permissão para as pessoas. Pare de esperar a permissão das pessoas. Isso vai atrasar demais, né, a tua evolução aqui nesse planeta e não vai permitir que você seja uma pessoa livre de verdade. Então você não tem que ser validado por ninguém para você começar. Você precisa de validação de quem? Às vezes a gente fica esperando, né? Sei lá, a gente tem que impressionar as pessoas, ou a gente fica pensando o que as pessoas vão pensar da gente se a gente fizer determinada coisa. Para quê? Isso daí é um pensamento que aprisiona a gente. Você tem que trilhar o seu próprio caminho, mesmo quando você tem dúvidas, mesmo quando você tem medo. Sabe por quê? Porque isso é a realidade da vida. Porque isso é o que acontece. Eu quando comecei a empreender, por exemplo, eu comecei a empreender com medo. Eu comecei a empreender com medo de quebrar. E adivinha só o que aconteceu? Quebrei algumas vezes. Falhei miseravelmente algumas vezes. E o que aconteceu comigo? Eu não vou dizer para você que eu levantei, dei a volta por cima. Não, continuei com medo. O próximo empreendimento que eu fui fazer, estava com medo. Pô, e se der errado de novo? Mas vamos lá, vamos fazer. A gente não tem todas as respostas, mas mesmo assim, a gente não pode ficar esperando a validação, o carimbo, a chancela de outras pessoas, tá? Porque não vai vir, você não precisa da permissão de ninguém, só vai, faz com medo mesmo, faz com receio mesmo, vai lá e faz aquilo que você acredita que você precisa fazer. Estou dizendo a respeito de negócio, aqui de empreendimentos, você pode ser para qualquer coisa. Às vezes você quer criar um canal no YouTube para você manifestar suas opiniões. Mas eu vou falar, o que as pessoas vão dizer? O que tem que as pessoas vão dizer? Isso é importante para você? Às vezes você quer criar conteúdo, está tão em moda hoje, né? Criação de conteúdo, eu acho isso o máximo. As pessoas poderem ganhar dinheiro produzindo conteúdos que são importantes para elas. Mas e se a minha família vê, cara, a tua família paga os teus boletos, sabe? Tua família paga os seus boletos, teu pai e tua mãe, claro, você tem que ter respeito, né, pelas pessoas. Mas para que você está esperando o aval delas? Faça aquilo que você sabe que você quer fazer. Seja essa pessoa proativa. Só assim você vai conseguir ter resultados na vida. Se você sempre ficar esperando alguém vir te salvar, ou enfim, alguém falar, olha, vai lá, faz isso, você nunca vai sair do lugar. Tá? Não espere isso de forma nenhuma. Outra coisa que você tem que entender é que a sua rotina mantém você preso. A gente fica no piloto automático. Então a gente tem que trocar distrações por pequenas ações diárias. Isso é importante. Se você entende que a rotina está mantendo você preso, que a rotina não está te deixando ter liberdade de verdade, troque distrações, troque você ficar lá no TikTok, vendo dancinha, vendo gatinho, vendo coisas engraçadas, ou no Instagram, ou o que quer que seja. Troque por pequenas ações diárias. Você se alimentar de uma forma melhor todos os dias. Você fazer alguma atividade física, por pequena que seja, todos os dias. Você ler algumas páginas de bons livros todos os dias. Você entender como é que você pode criar um negócio de sucesso na internet para você conseguir atrair clientes para você todos os dias. Imagina se você tiver esse tipo de rotina, sei lá, depois de 90 dias, 180 dias, que tipo de pessoa você se tornaria se você tivesse pequenas rotinas todos os dias? Todos os dias, não é muita coisa. Todos os dias você fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. Tenho falado aqui, a gente fala para os nossos alunos, a gente fala, né, sobre criação de negócios, para você atrair pessoas para o seu negócio, independente do negócio que você faz parte. Criação de conteúdo, né, é uma dessas peças importantes. Imagina você criar conteúdo todos os dias. Não estou dizendo vídeos aqui no YouTube apenas, mas, sei lá, artigos em blogs, você escrever lá no Twitter, né, no X, no LinkedIn, ou fazer vídeos aqui no YouTube. É uma coisa que eu realmente recomendo para você. Né? Fale sobre os teus assuntos todos os dias, manifeste as suas opiniões todos os dias. Você vai criar uma marca muito forte para você. Seja uma pessoa que se conecte com as pessoas todos os dias, seja transparente todos os dias. Você vai ser uma pessoa completamente transformada daqui a 90 dias. 180 dias, você não vai se reconhecer na hora que você olhar no espelho. Se você fizer,
Todos os dias pequenas coisas. Então cuidado com a rotina que você tem. Essa rotina te mantém preso, essa rotina não te mantém livre de forma nenhuma. Muitas das rotinas das pessoas, acordar, ir ao trabalho, almoçar, sei lá, voltar para o trabalho, chegar de noite, ficar assistindo uma série e dormir. E ela faz isso todos os dias, por semanas, por meses, por anos, e acha que é uma pessoa livre, né? E às vezes é uma pessoa que está vazia por dentro. Cuidado com as rotinas que você está adotando. Tá? Faça as coisas que você quer fazer e que são importantes para você todos os dias. Adote rotinas diferentes para você ter resultados diferentes. Isso é extremamente importante, você não vai conseguir sair do lugar se você não entender isso. A terceira coisa que deixa a gente preso, que deixa a gente nessa prisão mental, como eu falei, que a gente é o carcereiro dessa prisão que não tem grades, é que você foge da dor do crescimento. Eu fugia da dor do crescimento, por isso que eu anotei aqui. Eu não queria encarar aquilo que eu precisava encarar de verdade. E uma coisa que eu preciso dizer para você, que eu anotei para mim, que eu precisava escrever isso no meu coração, que a dor de agir dói mais, vou ser bem sincero, dói mais do que a gente ficar parado. É melhor a gente ficar parado, só que ela só dói mais no começo. Quando você começa alguma coisa, ela vai doer mais, ela vai ser mais incômoda do que se você ficar sem fazer. Vou dar um exemplo. Você começa, você sabe que você precisa se exercitar, você quer começar numa academia. Você se matricula na musculação, por exemplo. É uma coisa que eu indico muito para as pessoas. Vai na academia, cara. Você vai se sentir muito melhor. Garanto para você. Você vai lá na academia. A primeira semana, você tem uma noção, quando eu comecei a fazer atividade física, o primeiro dia que eu cheguei, eu não conseguia colocar shampoo no cabelo, de tão dolorido que estavam os meus músculos. Não conseguia. Não conseguia de forma nenhuma. Meus músculos doíam, estava muito mal. Então, num primeiro momento, a dor da gente mudar, a dor da gente crescer, ela é maior. Era melhor eu ter ficado no sofá, comendo, sei lá, salgadinho, assistindo televisão, era melhor. Só que depois isso muda. A dor da gente não fazer nada acaba sendo muito maior do que a dor da gente fazer as coisas. Quando você, dando o exemplo da academia, você continua. Segunda semana vai ser dolorida ainda, cara. Terceira semana ainda vai estar dolorida. A quarta semana você começa a pegar o jeito. Depois de 90 dias, você vai ser uma pessoa completamente diferente. E você vai ter desejado começar antes. Você não vai querer mais voltar àquela outra versão sua, né? De forma nenhuma. A mesma coisa serve para qualquer coisa. Você vai adotar o hábito da leitura. Você não lê. Você não tem o hábito da leitura. E aí você se propõe a ler 5 páginas todos os dias. É incômodo. Você vai começar a ler uma página, na hora que você passar para a segunda página, você vai falar, pô, o que eu li mesmo na primeira? Eu nem lembro mais do que eu estava lendo. Eu fugiu da minha cabeça. Porque você não tem atenção, você não tem foco. Você não está acostumado com aquilo. Isso é desconfortável. Você poderia ficar sem ler. Você poderia ficar lá, né? Olhando, né, passando as coisas lá no TikTok ou lá no Instagram, vendo as coisas engraçadinhas. É mais legal, né? Ter uma dopamina, uma descarga de dopamina melhor. Mas, depois de um tempo, depois de uma semana, você pega o jeito de você ler. As 5 páginas viram 10. As 10 viram 15, depois viram 30. Eu tinha o hábito de ler 30 páginas todos os dias. Eu li isso aqui, preciso retomar isso, né? Por conta nos últimos meses, meus horários ficaram complicados, mas todos os dias eu leio, mas eu não estou conseguindo ler as 30 páginas. Mas pelo menos 10 páginas todos os dias eu estou lendo. Quando eu lia 30 páginas todos os dias, eu lia 4, às vezes 3, 4, 5 livros, dependendo se o livro fosse menor, por mês. E eu fiz isso durante 2 ou 3 anos. A minha cabeça, nossa, abriu de uma maneira absurda. Aprendi coisas que jamais eu aprenderia se eu não tivesse feito isso. Era dolorido? Não, não era de maneira nenhuma. É extremamente prazeroso. Era dolorido talvez no começo, né? Quando eu não tinha o hábito de ler. Mas graças a Deus, desde a 6ª série, com um livro chamado A Droga da Obediência, do Manuel Bandeira. Foi um livro super gostosinho, adolescente. Foi o que me abriu o gosto, né, pela leitura. Desde então, desde a 6ª série, né, eu tenho muito, muito prazer em ler. Mas a maior parte dos meus amigos não tem esse tipo de hábito, né? Então, entenda que no começo pode ser difícil, no começo pode ser complicado, no começo pode ser doloroso, mas depois isso inverte.
é mais dolorido você ser burro, é mais dolorido você ser ignorante, é mais dolorido você ser fraco, é mais dolorido você ser gordo, é mais dolorido você ser feio, é mais dolorido você ser doente do que você estar matriculado numa academia, ou sei lá, você ir fazer uma caminhada, você ler 5, 10 páginas todos os dias, se você alimentar melhor. Adote esses hábitos, né, como eu já disse para você. Não, outro ponto. Não fuja do crescimento, encare o crescimento. Aquilo que você sabe que vai ser importante para você. Vai se agradecer demais. Não precisa demorar muito tempo, não. 3 meses, 6 meses, você vai ser uma pessoa completamente diferente. Então essa é a terceira coisa. Né? Não fuja da dor, né, do crescimento. E a última coisa, que isso daí é batata, isso aí é certeza. Muitas vezes você se sabota com autocrítica excessiva. A gente fica com aquele diálogo interno, né, que é extremamente destrutivo e a gente não é livre por conta disso. Ah, mas se eu fizer isso não der certo? E se eu gastar minha energia com isso e acabar não dando certo? Né? Trazendo para o empreendedorismo, eu posso dizer para você que os empreendedores de verdade, eles começam as coisas mesmo sem eles estarem prontos. Eles começam as coisas mesmo sem eles estarem prontos. Por quê? A maior parte dessas pessoas troca as coisas. Ao invés de pensar, bom, e se não der certo? Começa a trocar, pô, e se der certo? E se der certo? Tem uma grande chance de dar certo. Se eu me empenhar, se eu buscar, se eu cair, eu vou levantar, eu vou buscar informação. Se eu não souber a informação, eu vou perguntar para alguém, alguma coisa eu vou fazer para dar certo. Alguma coisa, eu vou fazer qualquer coisa que seja para dar certo. E aí o que acontece? Aí dá certo. Aí dá certo. Então, pare de se autocriticar, pare de se autossabotar, pare de achar que você não é merecedor, pare de achar que você não vai conseguir. Porque muitas vezes isso foi dito para você, às vezes você era criança, né, e alguém da sua família falou, pô, esse menino nunca vai ser nada na vida. Essa menina, pô, descabeçada. E isso a gente interioriza. E é extremamente difícil. Eu vou dizer para você que é praticamente impossível a gente tirar isso da nossa cabeça. Talvez os psicólogos que vão assistir esse vídeo podem concordar ou discordar de mim. Mas até os 7 anos da nossa existência, que a gente molda, né, a nossa personalidade, se a gente é nutrido com esse tipo de sentimento, a gente não consegue tirar. O que a gente consegue fazer é melhorar muito através, né, de estudo, através de meditação, através de autoconhecimento. A gente consegue mudar. Mas dificilmente a gente consegue tirar, né, esse pensamento negativo da nossa mente. Então qual que é o segredo? É a gente fazer, mesmo quando os pensamentos negativos estiverem martelando. Ah, você não vai dar conta do recado. Vou dar sim, cara. Eu vou dar porque posso não conseguir da primeira, posso não conseguir da segunda, posso não conseguir da terceira, mas eu sou chato pra caramba. Eu vou conseguir da quinta, eu vou conseguir da sexta, eu vou conseguir da 10ª, eu vou conseguir da 1000ª. Mas eu vou conseguir, porque eu não vou me dar por vencido. Não vou me dar por vencido. Eu não quero deixar a autocrítica excessiva impedir com que eu seja livre, impedir com que eu tenha a vida que eu quero ter, impedir, né, que eu transforme este mundo num lugar melhor. Não vou deixar essa autocrítica me impedir. Então, cuidado com a autocrítica. Não ache que é possível você não ter autocrítica. Eu tenho autocrítica todos os dias. Né? Às vezes eu vou gravar vídeos, né, e às vezes vem aquela voz, pô, mas quem é você para falar sobre este assunto? Quem é você? Pô, e aí eu falo, pô, eu sou a pessoa que já passou por esta bagaça. Eu sou a pessoa que sabe como sair disso. Eu sou a pessoa que talvez não seja a melhor pessoa do mundo, mas eu sei fazer. Eu sei que eu consigo entregar um bom valor para as pessoas. Para de ficar tazando. Eu não sei quem que tá aí na minha cabeça, mas para. Né? Então a autocrítica ela tem. Às vezes eu vou conversar com clientes, né, clientes de alto poder aquisitivo, e às vezes, né, poxa vida, né, quem sou eu? E eu falo, eu sou eu, cara. Eu sou a pessoa que saiu dali de uma grande complicação e hoje tem grandes resultados na vida. Né? Tive grandes resultados na vida por conta todas essas dificuldades, né, que eu passei. Então a gente tem que calar, né, a nossa autocrítica. Dificilmente a gente vai conseguir deixar com que aquela vozinha acabe, né, importunando a gente. Né? Mas entender que nós não somos os nossos pensamentos. Isso é assunto para outro vídeo. Mas nós não somos os nossos pensamentos. Não é porque você está pensando certas coisas
que isso tem a ver com você. Isso tem a ver com outras paradas, com outras coisas, né, mais complicadas aí na área da psicologia. Mas você não é os seus pensamentos. Bloqueie esses pensamentos quando ele vier e truca 6. Né? Fala, então beleza, você vai ver se eu não dou conta do recado. Eu quero ser uma pessoa livre. Eu quero ser uma pessoa livre financeiramente, eu quero ser uma pessoa livre emocionalmente. Porque quando eu sou livre, eu consigo melhorar, né, as pessoas que estão à minha volta, eu consigo melhorar a minha vida. Né? É isso que eu quero para você. Espero que esse vídeo, tá, esse conteúdo aqui tenha despertado em você alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu disse, algum insight, né, que eu dei para você, que você possa aplicar na sua vida de coração. Tá? Se você puder, deixa um comentário aqui para mim, para eu saber. Vou ter um prazer enorme de saber a sua opinião. Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.